Mauro César, sensacional, faz aqui revelações internas do Flamengo com tantos vazamentos aí polêmicos. Vamos acompanhar aqui porque ele foi cirúrgico. Já coloca aqui a sua opinião nos comentários sobre toda essa treta aí envolvendo o médico do Flamengo com o Nico de la Cruz. O Bap não aparece, o Boto não aparece e quem apareceu foi o Marcos Braz. Pois é, ele foi perguntado sobre a situação do de la Cruz. Vamos ver o que ele falou? Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá. Vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem umas coisas assim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Pessoal, serei didático. É importante entender qual a função do jornalista e quais são as suas obrigações. O jornalista não escolhe notícia, o jornalista dá notícia. Se ela é verdadeira, não importa se ela é positiva ou negativa. Seja para um governo federal, um governo estadual, uma prefeitura, uma empresa, uma instituição, um clube de futebol. Se você tem a notícia e ela é real, comprovadamente, ela tem que ser dada. Sabe por quê? Porque você que consome a notícia, internauta, ouvinte, leitor, telespectador, você tem o direito à informação. E nosso dever como jornalistas é informar você. Não existe escolher a notícia. Essa notícia vai trazer crise para o Flamengo, então não vou dar. Isso não existe. Isso não é profissional. Isso não é jornalismo. Isso é alguma outra coisa que eu não sei como se chama. Eu acho que é importante pontuar isso, tá? Não se deixe levar pelas narrativas de que é melhor não falar sobre isso, porque isso atrapalha. Problema. Problema de quem fala, problema de quem faz. Problema de quem dirige. Seja uma empresa, seja uma instituição, seja um governo, seja um clube de futebol. O jornalismo em primeiro lugar. Isso se você for de fato jornalista. Dito isso, ele concluiu falando o seguinte: os médicos que lidam no dia a dia com o Nico de la Cruz têm uma opinião diferente com relação ao estado clínico do atleta, né? Questão dos joelhos, em relação àquilo que foi postado pelo chefe do departamento médico do clube, de acordo com matéria publicada pelo site GE. Com relação ao Nico, a gente entende que ele teve um primeiro semestre muito bom, uma sequência talvez a melhor no Flamengo, só que depois de uma lesão traumática no mês de maio, que é inerente a qualquer atleta, ele infelizmente teve esse período de afastamento maior. Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que ele tenha a mesma sequência do primeiro semestre no segundo semestre, a gente optou por retirá-lo desses próximos jogos, fazer um trabalho especializado com ele, para que ele consiga, nos próximos desafios, ter um desempenho tão bom quanto ele teve no primeiro semestre. Diante disso, temos duas situações aí. Uma importante, a publicação dessa postagem de relevância jornalística, postagem feita num grupo de WhatsApp, portanto, diante de várias e várias pessoas, né? E que acabou vazando. Entendo que uma declaração privada seja algo diferente de uma postagem em grupo de WhatsApp. Afinal de contas, quem entra no grupo de WhatsApp não assina acordo de confidencialidade, né? Você sabe que se você escreve no grupo de WhatsApp, aquilo passa a ser informação em poder de várias pessoas. E elas podem passar para outras pessoas. Enfim, foi o que aconteceu. E se os médicos do Flamengo que lidam com o atleta pensam de forma diferente e não veem o cenário clínico de De la Cruz como tão grave assim, ou seja, discordam do chefe do departamento, temos uma outra notícia aí. E tudo isso tem que ser noticiado. Como eu gravei no vídeo anterior, reforço aqui. O jornalista dá informação.
não a escolhe, ou então não é jornalista. Cara, assim, minha opinião, tá? Como torcedor, não sou jornalista, ele tá certo. O jornalista tem a formação, tem que dar. O erro está da onde partiu tudo isso. Errado tá o Runco? Na minha opinião, sim. Apesar de que não foi ele que vazou, não foi o tal X9 dentro do Flamengo que vazava escalação, né? E aí tem algo que não bate, como o Mauro César falou, porque um médico do Flamengo falou uma coisa, o outro falou outra coisa. Qual é a versão correta? Outros médicos dizem que tá tudo ok com o De La Cruz, e o Runco fala que tem uma lesão crônica que é irreversível, né? Irreparável. Tem algo errado aí, algo errado. Infelizmente, quando acontece no Flamengo é desse jeito aí, né? Vamos acompanhar aqui a rapaziada do All Sports também, que tem informações, tem análise aqui sobre essa situação do De La Cruz. O Arrascaeta já foi nas redes sociais e postou uma foto com o De La Cruz e mandando inclusive uma mensagem, né? Olha lá. Se trata de cuidar dos nossos, simples assim, tipo dizendo assim, meu irmão, você não tem que ficar falando nada, é cuidar dos nossos aqui e vamos embora para cima. É uma mensagem aí com o De La Cruz do lado. É uma exposição que, obviamente, acontece muito, e aí você tem que tomar cuidado, porque esse não é o primeiro episódio que acontece no futebol e na vida, de você falar alguma coisa num grupo de WhatsApp e aquilo ali ser disparado e viraliza e vai para tudo quanto é lugar. Se trata de um cara que é muito, muito, muito referência na medicina esportiva, que tem a palavra e que tem o conhecimento do que está acontecendo e, por outro lado, expõe um jogador que é muito bom jogador, que é um jogador importante, inclusive de seleção uruguaia, que foi comprado pelo Flamengo num valor muito alto e que tem essas lesões. Eu me arrisco a dizer aqui com muita tranquilidade que essa frase, esse texto, abrevia a carreira do De La Cruz, sem dúvida nenhuma, porque ninguém mais vai querer contratar o jogador sabendo que ele tem, segundo um médico, uma lesão crônica. Não, mas eu acho que tem um outro risco, maior do que esse. Porque o De La Cruz você contrata e faz o exame. O abrevia o Runco no Flamengo. Também. Tem duas crises que são muito importantes nesse momento, que são do Flamengo. A questão da carreira do De La Cruz vai ser contratado por outro clube e vai fazer exame médico, e vai ter clube que vai assumir o risco e vai ter clube que não vai assumir o risco. Agora, você tem dois focos em questão nesse momento, que são José Boto e José Luiz Runco, que por um acaso no início da gestão do BAP tiveram ali uma rota de colisão. O Igor está aqui com a gente já e pode explicar isso, detalhar isso bem. Ele vai detalhar isso para a gente, só voltando à mensagem, que é a força, né, o peso dessa mensagem, porque é uma mensagem forte. Ele fala, né, só repetindo aqui, uma lesão crônica e irreparável, então é a palavra que ele usa, a expressão que ele usa, irreparável no joelho direito, além de uma lesão no joelho esquerdo. E ele fala que estão tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Então, olha esse fim aqui, né? Só se algum clube se interessar e que não esteja jogando um futebol competitivo. Igor, chega para esclarecer essa situação para a gente. Você que publicou a matéria também aqui no All Sport, está na apuração junto com o André Hernan. E é uma mensagem muito forte, né? E que, mais uma vez, um integrante, né, da comissão ou do departamento de futebol, ou enfim, da diretoria do Flamengo, expõe um jogador, né, em um local que não é o mais apropriado. Então, tem esses dois pontos, como o PVC trouxe. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Enan. PVC, amigo do canal UOL. Mais um caso aí de fogo amigo, né? Dessa vez envolvendo o médico. E a gente tem alguns movimentos aqui, né? Com o Alexandre Araújo apurando essa situação também. Tem gente questionando já ética médica por parte do Dr. Runco, se isso poderia, conjecturando aqui, né? Se isso poderia gerar algum tipo de processo para ele, nessa linha de raciocínio, de expor alguma situação, seria em tese sigilosa por parte do paciente, enfim. O fato é o assunto que está dominando a discussão envolvendo o Flamengo, dentro e fora do clube, né, pelo posicionamento. O Dia já foi envolvido nesse assunto do De La Cruz a partir do momento em que o clube divulgou, né, a lista de relacionados do De La Cruz não estava nele, mais uma vez, mais um jogo consecutivo aí que o De La Cruz não aparece no banco. E o Flamengo ainda depois explicou
aí sim, de forma oficial, nas palavras do outro médico do clube, que estava entendendo que o De La Cruz teve uma lesão traumática no mês de maio, que seria algo inerente a qualquer atleta, e infelizmente ele conta com esse período de afastamento maior. E aí agora ele sentiu, né, um pouco essa falta de ritmo e tal, não apontam nele uma lesão específica, mas isso fez, no discurso desse mesmo departamento médico, fez com que o Flamengo afastasse na tentativa de preservar e prepará-lo para fazer um trabalho específico para ter essa sequência próxima agora no segundo semestre. Só que isso acho que contrapõe e não conta talvez a realidade inteira, considerando a mensagem do Dr. Runco, né, que o cenário não seria resolvido com um tratamento específico ao longo desses próximos dias para que o De La Cruz volte a ter uma condição de jogo a médio e longo prazo, né? Então, essas situações das versões envolvendo o jogador, por que ele está fora, por que ele não joga, isso vem se arrastando até desde o Mundial de Clubes, que ele viajou, quase não jogou, acabou entrando lá contra o Bayern, enfim. Agora na volta do Brasileirão, ele também participou do jogo contra São Paulo e Santos, sempre entrando no segundo tempo. E agora, desde o Fla-Flu para cá, ele está fora, e aí na tentativa do Flamengo de tentar, de fato, mexer com alguma forma ali na preparação física para ele poder ter condição. O fato é que a polêmica está armada, né? Vamos aguardar aí algum fato novo em relação a essa situação, porque, na minha opinião, o BAP tem que aparecer, o Boto tem que aparecer, tem que falar, porque não tem lógica, não tem condições, apesar de que não foi um funcionário do Flamengo, de fato, que vazou, era uma conversa ali, alguém do grupo que acabou vazando, mas essa conversa partiu de um funcionário do clube dentro de um grupo de WhatsApp. Isso não pode acontecer. Aconteceu. Foi infeliz aí o Runco e vazaram a informação, vazaram a conversa. Não tem como voltar atrás, né? O fato é que o Flamengo tem que se pronunciar, não por meio de nota. Uma coletiva aí não cairia mal, não. Coloca o seu opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.